Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy Japa, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, e hoje vocês vão iniciar uma saga comigo. É isso mesmo, é a saga à procura da primeira casa aqui nos Estados Unidos. É isso mesmo, pessoal. A partir de hoje eu começo essa saga com vocês, acompanhando essa nova fase da minha vida, que vocês estão podendo ver tudo um pouquinho do restaurante. Eu quero mostrar para vocês a realização de um sonho, que não vai ser tão agora, mas que eu vou começar a buscar e a pesquisar junto com vocês. Mas antes, eu quero falar para você que está aqui me assistindo e ainda não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, pessoal, e desce o dedo no like. A gente já chegou aqui a 60 mil inscritos. Eu queria agradecer demais o carinho de vocês, mesmo eu estando tanto tempo afastado, mas continue aí se inscrevendo, divulgue para os amigos e vamos deixar esse canal assim, ó, cada vez maior, tá bom, pessoal? Para você também, que gostaria de acompanhar um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina e como é meu dia a dia aqui, ó, trabalhando, agora nessa saga de procura de casa, não pule no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, eu tô aqui numa região que eu já vi algumas vezes, que é a região do Winter Garden, é uma região assim, onde que é a queridinha dos brasileiros atualmente aqui em Orlando, mas para que eu possa fazer essa saga, para que eu possa buscar realmente essa nova casa ou entender um pouquinho do que eu estou procurando, eu tinha que ter um profissional do meu lado, eu tinha que ter uma pessoa que soubesse e pudesse me orientar. Então, para isso, matem as saudades de vocês também, porque eu estou com o Gabe Andrada! E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo Como bem? Você tá? Tudo bom? Quem Fala, pessoal, tava tudo com bem? saudade desse cara no canal? Quem Faz que tava tempo, com saudade? né? Uma A galera. gente tá com saudade de você no seu De canal, mim? vídeo novo, Ah. né, e alguma coisa diferente. Eu vou te falar uma coisa. Uma galera perguntou pra mim, você não vai gravar mais com o Gabe? Grava com o Gabe. Eu falei, é óbvio que eu vou gravar com o Gabe. O Gabe, além de ser um parceiro meu aqui de longa data, a gente é amigo, a gente tá sempre junto, a gente tá fazendo muitas coisas juntos. Mas hoje ele tá aqui, ó, como meu realtor. Vamos te mostrar algumas coisas bem legais pra você começar a entender. Me fala, por que você me trouxe aqui para o Winter Garden? Porque você sabe Vamos que lá. eu quero alguma coisa perto do Sim, restaurante, né? Mas eu quis te trazer para esse condomínio específico pra gente começar primeiro para você entender os formatos de casas disponíveis. Então o legal desse condomínio é que é um condomínio que eu consigo te mostrar o que é uma townhome, uma casa geminada, Ok. o que é um bangalô Ok. e o que é uma single family home. Então, em um condomínio só, eu consigo te mostrar 3 formatos de casa Legal. para você primeiro conseguir identificar o que vai te atender melhor, o que você está procurando no estilo de casa, no formato de Gostei casa. da ideia. Se a gente fosse já começar a falar assim, rapidamente, você falou assim que a gente tem townhome, Isso, que é casa geminada. casa geminada, o bangalô, o que seria o Bangalô é uma casa que é separada uma da outra, Hum. a entrada de carro é por trás, a entrada de pedestre Ok. é pela frente e são terrenos mais estreitos, então a casa ela é Ok. mais estreitinha, comprida. Que saudade que eu tava de você ser tão Explicar informativo assim, direitinho? meu Deus do céu, eu até arrepiei agora. E single family home é a casa tradicional que a gente está acostumado a ver, que é aquela que o carro para na frente da casa. Então você tem a drive, é aquela que todo mundo está acostumado a ver no filme também. É legal, então assim, a gente tá aqui, me explica um pouco sobre essa região e vamos Tá, então conhecer vamos lá. as casas. A gente está aqui na região do Ovation, Tá. no Winter Garden, a gente está bem pertinho da Disney. Ok. Então é quando você vem pela 429, indo no sentido de Kissimmee, Legal. você chega no Ovation. Então a gente está um pouco mais sul do Hamlin, Legal. mas mais próximo da Disney. É uma região nova de Winter Garden, tem escolas de notas mais altas, uma região bem bacana de morar. E o interessante desse condomínio é que a gente consegue ver os 3 formatos de construção. Bacana, então vamos procurando? Vamos indo lá para ver. Vamos entrar aqui na rua, que aí eu vou te Vamos. mostrar o primeiro formato, que é a casa Legal. geminada, depois a gente volta aqui do lado, eu te mostro o bangalô, e aí a gente vai ali e eu te mostro a Legal. single Não, family porque home. eu quero conhecer essas casas também, Gabe, mas assim, todo mundo tem alguns critérios na escolha, né? Uhum. Como eu te falei, hoje, pessoal, eu quero ter uma casa próximo do restaurante. Eu não quero que seja tão distante do restaurante. Mas também eu quero ter uma casa, ó, com essa tranquilidade, entendeu, Sim, Gabe? Com, exato. que eu possa chegar aqui, ó, que parece que eu saí, eu tô no interior do interior do interior. Um lugar mais tranquilo, mais calmo. E eu percebi que é difícil eu encontrar sozinho, na verdade, né, Gabe? É necessário, assim, eu não tô falando porque você tá aqui comigo, não, mas é necessário você ter o apoio, na verdade, de um profissional, não só você, um profissional Sim, competente claro, para que possa nos ajudar.
Porque como que Porque você não acha que é o só- primeiro passo, Então, meu? é porque a diferença de você estar com um profissional não é só na procura e na busca da casa, Ok. mas também durante todo o processo de transação. Legal. Então, isso é encontrar a importante falar. casa é só o primeiro passo. Né? Entendi. Depois de encontrar a casa, você tem todo o processo até realmente você pegar as chaves na mão. Entendi. E a diferença de você estar acompanhado de um profissional é que ele vai te auxiliar no passo a passo, desde encontrar até o momento de você pegar as chaves na mão. Então, te auxiliar em dúvidas na parte do financiamento, te ajudar Legal. com o mortgage broker, te ajudar na parte de inspeção da casa, te ajudar, se vamos supor uma casa nova que tem construções, a gente Sim. tem fases de construção, Tá. que a gente faz o acompanhamento junto com a construtora, então é te auxiliar nos detalhes disso. Que legal. E esse é o diferencial de você ser atendido por um profissional. Assim, pessoal, para vocês verem isso aí que o David falou, que acho que é muito importante. Não é só encontrar a casa, é você também ter um pós encontrar a casa, você ter alguém que vai te auxiliar nessa burocracia. Até mesmo, de repente, você que está no Brasil que não tem tanto domínio do inglês, vai sentir mais dificuldade ainda nessa transação que eu posso falar, né? Então, eu E acho até para entender o passo a passo, o processo, Sim. parte de documentação, Sim. o que é uma aprovação de mortgage, que é a parte do financiamento, o que é realmente o closing, que é a Legal. parte de passar a escritura, como a gente fala no Brasil. Então, Legal. todos esses passos que a gente tem até você poder pegar a chave para você mudar para casa. Então bacana, então vamos agora rapidamente conhecer 3 formatos de casa. Vocês deixem aí nos comentários, depois no final de ver as 3 casas, qual casa que você acha que é melhor pro japonesinho, lembrando vocês, dando assim o currículo, né? O japonesinho mora sozinho, final de semana sim, final de semana não. GG que vocês amam tanto quanto eu, tá aqui comigo. Então acho que não precisa nem ser uma casa tão grande, Mas tem que ter nem um uma cantinho casa especial da GG. exatamente tão pequena, tem que ter um cantinho. Então ele vai mostrar esses 3 modelos e vocês me falem nos comentários qual você acha que se adapta melhor ao japonesinho. Então vamos lá. Então vamos lá, começando aqui para a gente mostrar a townhome, só para o pessoal entender, e o legal é que nesse formato a gente consegue explicar direitinho, que é o seguinte: townhome, como você pode ver, é um prédio que você tem uma casa literalmente colada uma na outra. Tá. O interessante de mostrar, por exemplo, essas duas é que você consegue entender a diferença de uma casa onde você não vai ter janela nas laterais, só na Ok. frente e na parte de trás, porque as duas são paredes, Ok. e essa daqui que a gente chama de townhome de esquina, porque uma lateral dela você também vai ter janela. Ah, Então você vai legal. ter 3 paredes com janela e uma Entendi. sem, que é a que você vai estar colado Perfeito. com o outro imóvel. Perfeito. Então essa daqui, para o pessoal entender, townhome, casa geminada. Então você tem um prédio, né, Ok. vamos dizer assim, com blocos. Essa daqui pode ser de 6, de 8, depende da construtora e do formato. Mas é interessante lembrar disso. Townhome é quando você tem uma parede dividida entre duas casas. Então ok. 2 casas vão dividir a mesma parede. Exatamente. Então aqui seria, por exemplo, uma casa e aqui seria outra casa. Exatamente, essa aqui é de esquina, então de um lado você não tem ninguém, mas do outro você já tem uma outra casa junto. Perfeito. Então vamos lá, ó. Vou mostrar aqui dentro para você para te explicar a diferença dessa daqui, que é a townhome de esquina. Legal. Tá? Então olha só. Townhome, por quê? Casa geminada, então essa parede, como você pode ver aqui, é que está junto com a outra Ok. casa. Então você vai ter janela na frente da casa, janela em uma das laterais, Quando é de esquina, né? quando é de esquina, Certo. e janela ali no fundo. Perfeito. Tá? Então isso é uma townhome de esquina. No caso desse tipo de townhome, a garagem fica atrás dela. A Só para te garagem fica mostrar, no fundo, fica no entendi. fundo. Então daqui de dentro mesmo dá para você ter uma ideia. Só para você ver. Pessoal, a gente está passando aqui rapidamente, porque é só para mim poder entender As diferenças entre as três, e isso. qual tipo de casa eu vou Então querer. tá vendo? Você tem um pátio aqui atrás, um Ah, pátio privativo, e e ali atrás tá as Ok. suas 2 vagas de garagem. Ok. Todas tá? as townhomes são mais ou menos desse estilo? Todas as townhomes, eu vou te mostrar rapidamente aqui do lado, só para Tá. você entender a diferença entre a esquina e Legal. a de meio de prédio. Legal. Tá? Mas é o mesmo padrão Legal. desse tipo de townhome dessa construtora, que é entrada de pedestre na frente, Ok. carros atrás e você tenha o seu espaço privativo. E essa é uma townhome só para me entender de quantos dormitórios? Essas aqui você vai ter townhomes de 3 e de 4 dormitórios. Ok. Normalmente, o que as construtoras fazem? As townhomes de esquina são maiores e elas fazem de 4 quatro dormitórios, dormitórios. e as townhomes do meio são menores e elas fazem de 3 dormitórios. Pra gente começar a ter uma noção de square feet. Quantos square feet tem uma casa dessa? Você vai ter townhome de esquina na casa dos 2.000 square feet Tá. e townhomes centrais na casa dos 1.500, 1.600 square feet. Perfeito. Tá? Vamos conhecer Mas então a Vamos aqui do townhome. lado para eu explicar a diferença da townhome de meio de prédio. Pessoal, eu quero que vocês me ajudem, tá? Eu tô tentando entender agora o tamanho, eu tô tentando entender as diferenças para ver o que é melhor para mim. Eu realmente não sei, eu tô acostumado, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos,
na batalha. Eu tô acostumado a morar em apartamento, eu nunca morei em casa aqui. Então eu tô buscando uma casa que vai se adequar muito bem a mim. Então essa aqui, vocês já entenderam qual que é, e vamos conhecer a próxima com o Gabe e vão me ajudando aí nos comentários. Essa aqui então é a townhome de meio, né? Essa daqui é a townhome de meio de prédio. Tá. Então olha só a diferença. Quando você entra, você Ok. já percebe que dos dois lados você tem parede completa, então você não Ok. tem janela, e as janelas vão estar no fundo da townhome e na ok. frente da townhome. Uma no fundo que vai dar pra Pro área pátio também, igual você tem ali do lado, Ok. e a outra na na frente da casa, tá? Então você tem que lembrar o quê? As duas paredes laterais são os seus vizinhos. Ok. Tá? Muita gente pergunta, poxa, Gabe, mas se eu vou morar então numa townhome de centro, até mesmo uma townhome de esquina, eu vou ouvir muito barulho Pô, dos eu ia te vizinhos? perguntar exatamente isso agora. A verdade depende do seu vizinho, Ok. mas o isolamento acústico entre as casas, então entre as townhomes, é muito bem feito. Legal. Tá? Então a maioria das vezes você Não não é igual vai os ter prédios que eu problema. moro não, né? Que o cara Não, derruba não. uma pena lá em cima e eu escuto tudo. Completamente diferente. Quando eles fazem a construção desse tipo de townhome, é completamente diferente a construção dessas paredes internas do que dos apartamentos. Legal. Principalmente desses apartamentos, vamos supor, prédios que saem com 180 unidades, 200 Entendi. unidades, os famosos Entendi. luxury. Entendi. É um outro tipo de construção completamente diferente. Legal. Tá, mas aqui a gente vai ter a mesma coisa. O pátio Gostei. ali Vou atrás, falar que eu gostei dessa casa. duas vagas de garagem. Sim. O legal é que eles fazem aquela janela ali atrás, fazem duas janelas Legal. amplas, então também ajuda com a luminosidade. Luminosidade boa, né? Mais duas janelas aqui na frente também. A diferença é que você não tem as janelas na lateral. E como você pode perceber também, é uma townhome de menor tamanho. Ok. Né? Aqui, essa townhome é menor. Mas você, 1.500 square feet? Você falou? essa aqui vai ter 1.577. Tá. Então sempre vai estar nessa casa de 1.500 a 1.600 square feet. Mas ó, pessoal, eu vou falar pra vocês. É um tamanho de sala que, por exemplo, no meu caso, pra minha particularidade, eu achei muito legal, ó. Só pra vocês entenderem o que é a estrutura. Então aqui atrás, como o Gui explicou pra gente, você vai ter um pátio e depois do pátio você vai ter ali, ó, a garagem. Garagem tá vendo? coberta com duas vagas, dependendo da posição da townhome, você tem mais duas vagas na driveway. Na drive, né? Então tem Ó, essa e aqui, vantagem ó, você também. viu, ó, é uma área espaçosa. Você tem aquela lavanderia, por exemplo, aqui embaixo, só para vocês entenderem, quando eu falar dessa townhome, ó, mas é uma casa num tamanho interessante. Aqui embaixo você vai ter lavanderia, lavabo, sala de jantar, cozinha e sala, e no Ok. andar de cima os 3 quartos e 2 banheiros completos. Ok, então assim, tô mostrando para vocês entenderem essas diferenças, ó, aqui só para vocês terem uma ideia rápida, ó. Aí é espaço embaixo da escada, eles Ó, fizeram o espaço pet, do pet, olha que bonitinho. do outro lado é um Aqui é lavabo. um lavabo, então assim, dá para entender que é uma casa que atende super bem. Depois o Gabe vai falar normalmente quais são as mais caras, se townhome é mais cara, se bangalô é mais cara, ele vai explicar tudo direitinho pra gente. Vamos conhecer qual agora, Gabe, para poder Vamos pro entender a bangalô, diferença. vamos pro bangalô, e aí Bangalô. depois a gente finaliza na single family Eu vou te home. dizer que eu gostei muito das townhomes, Muito viu? bacana. Não, o townhome é muito legal, principalmente, vamos supor, se você é um casal com um filho, você e um filho, ou um casal, uma townhome de 3 quartos você tem bastante espaço. Bastante Com espaço. certeza. E me fala, enquanto a gente tá indo lá, me fala um pouquinho, Gabe. Quando a gente fala assim em condomínios, todos os condomínios têm as 3 versões? Não. Tem townhome, tem bangalô, Não, tem... então tem diversos condomínios que você vai ter, por exemplo, só bungalow e single family home. Ok. Tem condomínios que você só vai ter townhome, por exemplo. Tem condomínio que você vai ter townhome e bungalow. Não tem a necessidade de você ter os 3 tipos, inclusive a maioria dos condomínios você não tem os 3 tipos no Entendi. mesmo condomínio. Entendi. Isso é uma particularidade bem legal desse condomínio, porque fica até fácil de mostrar Sim. exatamente a diferença entre esses 3 tipos de construção. Legal. E no começo do vídeo eu falei um pouco que essa é uma área que é a área queridinha dos brasileiros, o Winter Garden está crescendo muito e essa é uma área que também está valorizando muito. Então, por exemplo, assim, eu tô vendo para moradia, mas para investimento, por exemplo, A diferença dessa área para investir, desculpa até te cortar, mas Ah. a diferença de investimento dessa área é o seguinte: vamos supor que você começou a morar aqui e por algum motivo você tem que mudar, ou você tem que ir para outra cidade, ou Ok. você quer ir para uma casa maior, não importa. A facilidade de você alugar esse imóvel, lembrando, Ok. tá, que imóveis aqui são para aluguel residencial, Long então term. exatamente, aluguel anual. ok, A facilidade de você alugar imóveis nessa região é muito grande. legal. Por quê? Escolas boas, isso faz com que você tenha maior procura para aluguel. Ok. Então isso também ajuda bastante na hora de tomar a decisão. Legal. Então onde nós vamos agora? Vamos ali do outro lado, na outra esquina, para a gente mostrar o bangalô. Nossa, eu vou te falar uma coisa, viu? Ó, esse céu azul
com essas nuvens, você contra a luz do sol. Não, e você deu sorte, Eu vou te porque falar, tava o você tempo falou- fechado você hoje. falou que você não ficava bonito contra a luz do sol. Não é, Você tá mas- bonito, viu, Porque eu papai? falei assim, eu fico feio sem óculos, menos pior com Eu óculos. entrego tudo que acontece nesse off aqui, ó. Ele falou pra mim um dia assim, ó, que ele fica bonito de óculos e feio sem óculos. Eu falei, não é nenhum nem outro. Mas ó, pessoal, brincadeiras à parte, agora a gente vai ver o bangalô. É aquele modelo, é uma casa maior, né, Gabe? Então vamos lá, o bangalô normalmente, o bangalô ele já é um pouco maior do que a townhome. O interessante aqui é que eles têm dois tipos de formato, vamos dizer assim, de bangalô. Um de um andar só, térreo, e um de 2 andares. Que legal. Vamos ali, primeiro na frente deles para eu te explicar a diferença entre o bangalô e a single family home e também a townhome. Perfeito. Pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo mais longo como esse, mas se vocês estão gostando do vídeo, aí ó, deixa nos comentários, pessoal, desce o dedo no like, dá uma força aí. Vocês sabem como a gente está numa nova fase da vida, a gente está se estruturando, se organizando muito para conseguir gravar esses vídeos para vocês. Então dá uma moralzinha pro japonesinho aí, ó, curte. Manda aí os comentários, fala assim, mais gravações como essa, que a gente vai estar aqui sempre aqui produzindo um conteúdo diferenciado para vocês e mostrando a realidade do que a gente encontra aqui no mercado. Então vamos lá, aqui a gente está na frente dos bangalôs para explicar a diferença do bangalô, por exemplo, para townhome. Como você pode ver, as paredes não são coladas, Ok. então você tem um espaço de Tem um terreno. espaço entre as casas. Exatamente, entre as casas, terreno qual pertence ao dono da casa, Ok. tá? Então esse terreno é seu. Então isso te Então, dá peraí, só para eu entender, essa lateral aqui de qual casa seria, por exemplo? mais ou menos, define mais ou menos a Metade, metade, exatamente, para Ok. ficar fácil de você entender. Ok. Então algumas vantagens, as paredes não estão coladas, você tem mais privacidade, menor barulho. E um outro detalhe, você acaba tendo janela em todos os lados da casa. Então você tem janelas na frente, na parte de trás, nas duas laterais. Isso dá mais luminosidade também Legal. para a casa. Legal. Uma especificidade do bangalô, tá? Entrada de carro, como você pode ver aqui, é a parte de trás da casa. Ah, aqui é a parte de Quando a gente trás for lá do da outro lado, você vai casa. ver que é a parte da frente, que é a entrada de Entendi. pedestre. Tá? Ah, Então a ok. frente da casa fica ali, aqui é a entrada Aqui é a de parte carro, de então é a trás. parte de trás da Entendi. casa. Eu ia falar que eu achei essa entrada simples, mas agora eu entendi. É porque aqui é a parte de trás. Inclusive, Ok. por onde a gente vai entrar é onde seria a entrada do pátio, Ah, a porta do entendi. pátio da casa. Entendi. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho para a gente entender o que é esse bangalô. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em square feet, qual que é o tamanho mais ou menos de uma bangalô Aí como você pode esse? ter bangalô de 2.100 a 2.300 square feet. Então você pode ter bangalô que é menor que a townhome de esquina, por Dependendo exemplo. da townhome e do bangalô, sim. Ah, Mas, ok. normalmente, os bangalôs são maiores Imaginei do que isso. as townhomes. Tá? Então Imaginei aqui vai ter isso. bangalô de 2.300 square feet, 2.400 square feet, mas você, por exemplo, você já tem esse espaço aqui de fora. Lembrando, Sim. aqui é a parte de trás Exato. da casa, porque a entrada verdadeira é na frente do outro lado, onde tem a entrada de pedestres. Exato. E aqui não é a entrada da casa, tá, pessoal? Aqui é como se fosse a parte de trás, que a gente vai lá na frente para mostrar. Ah, mas já é um espaço bem diferenciado, É né? bem, a primeiro, é maior. Sim. Segundo, o fato de você ter janelas em todas as laterais, isso muda completamente a casa. Traz mais luminosidade, deixa com uma amplitude melhor, Sim. né? Mas volta num conceito muito próximo do que? Você ter tudo de interação no térreo. Então você tem cozinha, sala de estar, sala de jantar, garagem para 2 carros, né? Mas a entrada de pedestre ela é feita pela frente da casa. Legal. Essa aqui é uma das diferenças. Uma casa, assim, você já percebe que é uma área de living room, assim, muito ampliada, assim, né? Maior, Não é sim, tão maior. estreita como aquela outra casa. Esse é um outro detalhe. Por exemplo, dessa bangalô para townhome que a gente visitou antes, Ok. no townhome ele é mais estreita e comprida. Exato. Esse bangalô ele tem um conceito mais quadrado, mas você viu o espaço que tem ali no fundo de driveway. Exato. Então também é uma diferença desse tipo de bangalô. Pessoal, o que vocês acham? Qual combina mais com o japonesinho por enquanto? Aquelas townhome mais compridinha ou uma sala mais ampla assim? Me digam aí, me falem, me deem essa dica, porque vai ser essa saga de estar procurando casa pelo tamanho ideal, pela região ideal e pelo bolso ideal também, né? E aí eu vou contar com o Gabe, que é o Gabe que entende de tudo isso. Fazer o milagre. Fazer um milagre, porque nem todo mundo é rico igual o Gabe, Ah. então a gente tem que fazer um milagre para nos ajudar, né, Tem que pessoal? escutar cada um nessa hora do dia, viu? Me fala aqui. Então aqui realmente é a entrada, é a Ah, frente ok. da casa. Então é a entrada de pedestre, tá vendo? Ah, Essa é não a tem frente. rua. Nesse caso aqui Que não. legal. Porque tem bangalôs, sim, que você tem, que a gente chama a rua na frente, Ok. também onde só a entrada de pedestre,
e a alley atrás, que é uma ruazinha bem estreitinha, Ok. que é só para entrada de carro. Ok. Entendeu? Então essa pode ser uma especificidade do bangalô, mas essa Legal. realmente que é a frente da casa. Fala assim, onde que é a frente da casa? Essa daqui que é a frente realmente Ó, da casa. Aí tem características de frente de casa mesmo, ó, pessoal. Tá vendo, ó? E essa é a diferença do bangalô. Muito então você legal. não está colado uma com a outra, quando você olha ali, ó, do outro lado Sim, da tem um rua. espaço. A townhome você vê que é Sim, coladinha, você consegue ver ó. Aliás, bem. townhomes que a gente estava, A gente né? acabou de sair de lá, Ok. exatamente. E aqui no bangalô não, você Ó, tem um pessoal, espaço. Essa aqui entre são as uma townhomes casa que a e outra. gente tava, ó. Então o Gabe tá mostrando muito bem agora, tá vendo ali, ó? São duas casas, ó. Aqui é uma casa, aqui é outra, são duas casas coladas. Aqui, ó, como tá em construção, dá pra ter uma noção muito legal do tamanho do terreno, ó. Então aqui, ó, Exatamente. a metade desse plástico pra cá, ó, é dessa casa, tá vendo? Então muito legal. E se você por acaso tem um bangalô assim, quiser construir uma cerca aqui, você pode Aí ou não? depende do condomínio. Peraí, deixa eu diminuir aqui, ó. Essa forma. Vai. Então aí depende do condomínio, cada condomínio tem a sua regra e também a regra do condomínio ela vai colocar a especificação a partir de qual momento então do seu terreno você pode cercar. Então a partir da onde dentro do seu terreno ok. você pode cercar. No caso, por exemplo, como vocês viram, das townhomes, ela já vem ali com essa cerquinha privativa. Legal. Nos casos do bangalô, mesma coisa, vai depender de um condomínio para o outro e a partir da onde você pode cercar para fazer o seu reservado. Legal. Agora a gente vai conhecer A single family home, Single Family Home. que é o, vamos dizer assim, o tradicional, o formato de casa tradicional. Tá. Essa, pelo que eu entendo, é o formato de casa com maior custo dentro das que a gente está vendo Exato. hoje. Normalmente, se a gente for olhar pelo quesito preço, quesito Ok. valor, você tem townhome, Ok. depois bungalows e a single family home. Tá? Perfeito. Claro, você tem mais terreno que pertence ao dono, Ok. conforme você vai subindo nessa especificação de casa, Ok. e por isso também o valor sobe, a metragem do imóvel sobe. Você tem, por exemplo, nesse caso, só de você ter mais janelas ao redor da casa, você Sim. muda o custo, tem Claro, uma claro. diversidade de Não. fatores. Perfeito. Agora vamos conhecer o tamanho de uma Single Family para a gente saber. E também explicar a diferença, entrada de carro, tamanho de terreno, Sim. tudo isso que faz diferença também. E vou falar uma coisa para vocês, e não é porque ele é meu amigo não. Vocês viram a diferença ou a importância de você estar com um profissional que entende do que está falando, pessoal? Isso é muito importante, porque você chega aqui, como eu, pessoal, eu sou leigo de tudo. Você vê, não sei a diferença. Você chegar e você ter alguém que consiga te explanar dessa forma tão clara, é muito importante, pessoal, é muito importante. Isso que a gente está falando só em características para você escolher o imóvel. Imagine na hora que você for falar sobre juros, forma de pagamento, custos, o que pode. Então é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Gabe, o Instagram da empresa dele, tá? E eu vou deixar aqui na tela também. Então, para vocês que ainda não conhecem o Gabe, que ainda não conhecem o trabalho dele, dá um pulinho no Instagram do Gabe, dá um pulinho. Eu vou deixar o canal do YouTube dele também, que ele sempre produz vídeo. Hoje mesmo ele soltou um vídeo também, já falando, mostrando de maneira mais completa uma dessas casas aqui. Então dá um pulinho lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, só adicionar uma informação, você Tá. estava falando dos detalhes, das diferenças das casas. Também a pessoa, quando ela vai fazer a compra, ela tem que entender o seguinte: a diferença Pra cá, entre. pra ficar pronto, porque não sei Tá. o rostinho bonito, não tá aparecendo tanto. Então vamos lá. Para explicar a diferença entre também o que o proprietário vai ter de custo de manutenção da casa. Sim. Então, o custo de manutenção do bungalow e da single family home, ele é diferente da townhome. Com certeza. Por quê? Porque na townhome, na maioria dos condomínios de townhome, o telhado e a pintura externa, ela é pelo condomínio. Nas legal. bungalows e na single family home, o custo de telhado e pintura externa, cuidado externo de paredes, é pelo proprietário da casa. Interessante, Então você interessante. tem que também lembrar desse detalhe, por quê? Se depois, vamos supor, daqui 10 anos, você teve um vazamento de telhado na townhome pelo condomínio, bungalow e single family Sim, home, o custo é sim, seu. o custo é Vai seu, fazer a entendi. reposição de telhado pela idade, bungalow, single family home, o custo é seu. Entendi. Então isso também tem que levar em consideração no momento, não só de fazer a compra, mas a pessoa está ciente o Sim. que ela está comprando, isso é o mais importante. Exatamente, é não ser pego de surpresa em algum momento, né? Exatamente, saber exatamente o que ela está comprando. Eu vou falar assim pra vocês, ó, é gostoso de você ver essas casas, sabe assim, é você tá, na verdade, sonhando acordado, vendo uma possibilidade no futuro próximo de estar realizando o sonho mesmo, de ter uma casa aqui nos Estados Unidos. O mais interessante é que o sonho da casa própria aqui nos Estados Unidos é muito
muito próximo de ser atingido. A gente tem que lembrar que, vamos supor, residente, a entrada que você tem que dar para comprar uma casa é relativamente baixa. Sim. Você financia o imóvel em 30 anos. Sim. Então, o que eu falo, residente tem um salário, vamos dizer assim, familiar, né? 2 pessoas, casal que seja, Sim. a renda familiar ok, a pessoa consegue tranquilamente fazer um financiamento de uma casa. Isso é muito legal, pessoal, isso é muito legal. Ó, essa daqui então, né, Gabe, que você está falando É a single family home. uma das maiores plantas, né? Então vamos lá, só para o pessoal entender aqui de frente da casa, single family home. Entrada de pedestre é na frente da casa, entrada de carro é na frente da casa. Okay. Um detalhe só para as pessoas entenderem, tá? Aqui onde está esse gramado, na verdade, é driveway. Se a gente for mostrar, por exemplo, aqui do outro lado da rua, ok. é onde é a driveway. Ok. Normalmente, nas casas, quando elas são casa modelo, model Ok. home, eles deixam assim. Depois que eles venderam o condomínio inteiro, que eles vão vender essa casa, aí eles tiram esse gramado Entendi. e colocam a driveway. Entendi. Então aqui, ó, é a garagem, pessoal, tá vendo? Aqui vai a entrada de carro, a entrada né? de carro. Então vai ter a driveway Ok. e as 2 portas da garagem ali. Perfeito. Como essa casa aqui, ó, que ele tá explicando, ó, tá vendo? Ó? Aqui é o fundo da casa. Ah, não, a Aqui garagem é a ali frente do da lado, casa. É que, por exemplo, nesse formato de casa, que são casas maiores, por quê? Sim. Porque aqui atrás a gente tem um laguinho, Ah, legal. então essas daqui são as garagens na lateral. Isso aqui é uma casa só pra gente tomar noção. Uma casa de quantos square feet, você acha? Bom, aqui tem casas de 3.500, 4.000, 4.200 square feet. Essa casa aqui mesmo, que a gente vai mostrar agora, é uma casa de mais de 3.500 square feet. Vamos ver. Acho que não é pro japonesinho, não. Vamos ver. Vamos ver. 3.500 square feet, maior que o restaurante, galera. Dá até mais, porque por exemplo, essa casa aqui você tem, por exemplo, opção de você colocar bonus room, de você colocar loft no andar de cima, de você aumentar um quarto. Então você tem diversas possibilidades que você pode fazer no momento que for construir a casa. Lembrando, se muita gente me pergunta, Guilherme, eu posso construir a casa do jeito que eu quiser? Não. Você tem as plantas da construtora que você pode escolher e dentro de cada tipo de planta tem algumas alterações permitidas. Quero adicionar mais um quarto, mas o quarto é naquela posição. Quero adicionar mais um banheiro, mas o banheiro é naquela posição. Quero adicionar a terceira garagem, por exemplo, a terceira vaga de garagem coberta. Então tem algumas possibilidades, mas dentro do que é pré-determinado pela construtora. Perfeito. Então vamos lá mostrar essa casa aqui. Vamos mostrar essa casa. Essa também é de mais de 3.000. Meu Deus do céu. Essa casa é grande, hein, Gabe? Essa casa é grande e é bonita, você vai ver. Essa casa tem um pé direito duplo na sala, incrível. Então essa casa, por exemplo, a gente já começa aqui com um quarto logo na frente, que pode ser o quarto de visitas, que na verdade é uma suíte. Aqui, ó, uma suíte que normalmente você pode considerar como quarto de visita. De visitas, exatamente. Então você pode ou fazer o escritório, que é logo na entrada da casa, ou você pode deixar realmente como uma suíte para visitas. Então essa casa já é uma casa bem maior. Do que a gente chama dessa série, vamos dizer assim, intermediária alta desse condomínio, não são as casas maiores, que são aquelas que eu estava explicando para o lago, essa daqui é a maior planta disponível dessa série, dessa construtora aqui nesse condomínio. Ok. Tá? Mas lembrando que essa casa também tem a possibilidade de você fazer algumas modificações. Legal. Sala de jantar formal, aqui, que é conectada com a cozinha. Gente, casa grande. Todo o espaço de cozinha, breakfast nook, living room. Então uma casa bem grande, bem espaçosa. Olha, uma das coisas que eu mais gosto dessa casa. Essa cozinha linda. Olha ali a despensa. Mas olha quando você chega nessa sala, olha o pé direito como ele vai aumentando, Gabe. Pé direito duplo, então isso deixa com uma luminosidade incrível. Você tem janelas ali em cima. Então, essa construtora, por exemplo, ela tem uma coisa interessante, que ela tem 2 plantas com pé direito duplo. Então são 2 plantas que quando a família entra e olha esse pé direito duplo, já se apaixona pela casa na hora. Então lembrando, isso aqui é o formato single family home, tá? Porque você tem um terreno maior, a gente vai ler fora do lado de trás, na parte de trás, para você entender. Então você tem um terreno maior, você tem uma casa maior, né? Aqui você consegue ter casas de 4.000 square feet, por exemplo, que você não teria num bangalô, muito menos em uma townhome. E a principal diferença é a seguinte, você vai ter aqui na parte de trás todo esse espaço, então você tem essa parte do lanai coberto. Então aqui depois você pode colocar uma churrasqueira, que você achar melhor, mas o principal da single family home é todo esse espaço que você tem aqui atrás do terreno. Por quê? Porque depois você pode colocar uma piscina também. Né? Exatamente. Numa townhome você não vai ter piscina,
Num bangalô você não tem espaço de terreno, como você viu, Sim. numa piscina, mas em uma single family home você tem todo esse espaço de terreno que é seu, Maravilhoso. que depois você pode construir uma piscina. Muito bonito. Então essa é a principal diferença desses três formatos. Townhome, então a gente começa townhome, bangalô e single family home. Isso vai mudar, como eu expliquei. Quantidade de luminosidade na casa, privacidade, terreno disponível Sim. que você tem, que é seu, tamanho de casa, tipos de planta também Sim. disponíveis, mas o principal é a pessoa entender no conceito o que vai atender melhor aquela pessoa ou aquela família, dentro, claro, do orçamento que ela tem disponível. Exatamente. A gente, óbvio que dá pra entender o quê? Que a townhome seria as casas de entrada, as primeiras casas, aí depois a gente tem o bangalô e tem Single family a single family home, até pelo tamanho. O valor do square feet muda por ser uma townhome ou por ser um bangalô, ou o preço só vai mudar porque com certeza a single family é maior, então por conta Não é disso. só uma questão pelo square feet, mas Ok. você tem que lembrar o seguinte: olha o espaço de terreno Ok. que é seu em uma single family home Entendi. comparado com um bangalô. Entendi. Terreno custa caro. Exato. Quando você vai fazer a compra da casa, o terreno é muito barato que aparece ali. Mas na verdade o terreno é caro, porque ele ocupa Exatamente, espaço. entendi. Então não é só uma questão do valor por square feet, ok. mas sim pelo que você está recebendo. Ok. Porque muitas vezes, se você for olhar square feet por square feet, tem casos que uma townhome pode ser mais cara do que um bangalô, um Exato, square feet entendi. por square feet. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porém, você tem o custo do terreno e o que você vai ter disponível depois. Perfeito. Pessoal, eu acho que ficou muito claro para vocês. Eu não conhecia essas diferenças. O Gabe fez questão de me trazer e falar para mim que antes de você escolher uma casa, você tem que entender, na verdade, que casa que você está procurando. O que mais acontece, mas quando eu digo mais acontece assim, realmente acontece muito, quando eu trago um cliente, uma família para ver as casas, vem conhecer com uma ideia na cabeça Ok. e quando visitam as casas, a maioria das vezes acontece assim: poxa, a gente não precisa de tudo isso. Sim. Porque eu começo a explicar, olha, a pessoa vem com uma ideia, poxa, mas eu quero uma casa de 5 quartos, Sim. 3.600 square feet, é um casal com um filho. Exatamente. E eu começo a explicar, olha, você vai ter necessidade disso? Olha o espaço que você está refrigerando o ano inteiro, Exatamente. que você não vai utilizar. Ou também acontece muito que a pessoa tem uma ideia fixa, não, porque uma townhome, uma casa geminada vai nos atender super bem. Legal, quando vem com essa townhome e olha o bangalô, olha a diferença de preço e fala, pera, essa diferença de preço, num financiamento de 30 anos, Sim. eu prefiro ir direto para um bangalô, que eu tenho mais Exato. privacidade, você viu a diferença Exato. entre os imóveis? Poxa, essa diferença de preço, dividida num financiamento de 30 anos, eu prefiro ir direto para um bangalô, porque é um imóvel que eu vou acabar ficando mais anos nesse imóvel, vai me atender de uma forma melhor por um tempo maior e pela diferença de preço, quando você vê no financiamento, acaba compensando. Da mesma forma, quando a gente vem aqui para single family home, isso acontece muito. Eu mostro essa single family home, mostro uma outra planta que é muito parecida com essa, um pouco menor. As pessoas vêm com a ideia, não, isso daqui vai me atender. Quando elas olham, aqui é um pouquinho menor e, claro, um valor mais baixo, Sim. fala, poxa, essa daqui já atende Já a me gente atende muito super bem. bem. Exatamente. Então esse que é o trabalho de mostrar também as possibilidades. Não só nos tipos de casa, mas também nas plantas disponíveis, tanto na townhome, quanto no bangalô, quanto na single family home. Pessoal, que aula, né? Que aula para entender. Eu já entendo mais ou menos qual que vai ser o tamanho que me atende, mas deixem nos comentários que casa que vocês, que tamanho ou que modelo de casa que vocês acham que ficaria melhor pro japonesinho. Uma townhome, um bangalô ou uma single family home. Aí você tem que agora pensar e consultar também a VG. Meu irmão, agora me fala uma coisa, vamos nessa saga, vamos aqui mostrar pelo menos, explorar algumas regiões que seja interessante para mim, a gente conhecer e mostrar pro pessoal, assim, você como meu corretor me ajudando, mas mostrar pro pessoal como que é essa saga, porque vocês também vão falar, pessoal, aqui não é igual no Brasil também que a gente fica gastando o tempo do corretor querendo pegar ele para ver 20 casas, o negócio é muito assertivo, né, Guilherme? Porque é muito claro. Primeiro, o que Explica você está isso, pessoal, pensando? é interessante. Segundo, qual que é o seu orçamento? Se você vai fazer a compra à vista, você sabe exatamente quanto é o seu orçamento. Se você vai fazer a compra financiada, é o que o banco te aprovou. Exato. Simples e claro. Trabalhar dentro daquele orçamento, focado na região que você tem preferência, se você tem preferência de escolas de notas mais altas, Sim. enfim. Então é muito assertivo, é muito focado. Ok. Né? O trabalho principal é identificar
o que você está procurando. Exatamente. Mas a parte de ver o imóvel, o que você gostou, isso é muito assertivo. Pessoal, continue acompanhando que essa saga vai continuar. Queria agradecer todo mundo que chegou até o final do vídeo aqui comigo. Agradecer o Gabe, irmão. Valeu. Eu que Obrigado agradeço pela atenção de sempre. Com certeza. Vou falar de novo, ó, na descrição tá o Instagram do Gabe, tá o canal do Gabe. Gabe solta vídeo novo todo domingo. todo domingo. Sem falhar. Sem falhar, um cara disciplinado até nos vídeos. E eu vou falar uma coisa pra vocês, acompanhe o canal dele, que tem muita informação pra você que ainda vai viver esse sonho americano. Beleza, galera? Tamo junto demais. Eu tô tentando gravar pelo menos 2 vezes por semana pra vocês, mas logo mais eu tô de volta.